Olá pessoal, eu sou o pastor Clauber Maia. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8, que fala sobre o relacionamento sexual segundo a perspectiva divina. Nós vamos observar nessa lição que já vimos nas lições anteriores que Deus foi quem fez a sexualidade humana, fez os homens com a capacidade sexual, homens e mulheres. Mas também Deus determinou o momento certo em que essa capacidade pudesse ser plenamente utilizada, que é exatamente quando duas pessoas são unidas através do matrimônio. E capítulo 13 da Epístola aos Hebreus, no versículo 4, ela fala sobre isso de uma forma muito interessante, porque diz assim: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos fornicadores e aos adúlteros, Deus os julgará. Estou lendo aqui na versão corrigida fiel, e ela usa bem essa expressão, fornicadores e adúlteros. Primeiro está dizendo, venerado, digno de honra, respeitado por todos, seja o matrimônio e o leito sem mácula. Perceba que ela está associando o matrimônio, que é o casamento, ao leito sem mácula, ou seja, a ocasião em que dois estão na cama sem que haja mácula, pecado ou coisa errada aí. E aí ele diz, aos fornicadores, fornicação, pecado sexual de solteiros, e aos adúlteros, adultério, pecado sexual de casados, Deus os julgará. Como é então que os solteiros veneram, honram, dignificam o matrimônio? Guardando-se até o casamento para ter uma vida sexual ativa. Como é que os casados veneram, honram, dignificam o matrimônio? Mantendo-se fiéis ao seu cônjuge durante todo o tempo em que viverem, principalmente no tocante às questões sexuais. Às vezes há pessoas que têm dificuldade de entender algumas coisas da Bíblia porque pensam que a Bíblia só fala do céu e não fala das coisas da terra, inclusive do sexo. Mas o livro de Cantares, por exemplo, é um livro que fala muito mais sobre a relação entre um homem e uma mulher e fala inclusive sobre a relação íntima, fala dos seios da mulher, das carícias. E o texto bíblico fala claramente, em Provérbios capítulo 5, dizendo que apenas uma pessoa deve provar desse manancial, dessa cisterna, que não deve se derramar para outras pessoas. Ou seja, aí é uma figura, ele está falando da relação sexual que deve acontecer apenas dentro do casamento. Por isso que é muito importante o casamento com a pessoa certa e esperar o tempo certo para casar dentro da vontade de Deus, para então, dentro dessa perspectiva, ter o prazer sexual que foi Deus quem fez. E Deus não é nenhum estraga-prazeres em ter dado a sexualidade às pessoas e não querer que os jovens experimentem isso. Não, Deus pelo contrário, Ele é muito amoroso, que proveu o meio certo, a forma certa e o ambiente certo para que isso pudesse ser desfrutado sem sentimento de culpa, sem risco de gravidez indesejada, sem problemas de ordem emocional ou mesmo espiritual dentro dessa relação. Por isso que o casamento é o ambiente certo aonde isso deve ser praticado. Alguém disse assim que Deus fez o sexo e lhe pôs o nome casamento. Ou seja, você deve experimentar isso dentro da perspectiva de Deus, que proveu todas essas coisas para que seja venerado entre todos o casamento e o leito sem mácula. Alguém pensa, mas a Bíblia não fala nada sobre não ter sexo antes do casamento. Claro que fala, e esse é um dos textos muito claros quando fala dessa questão. Por isso é que nós precisamos ter isso com muita segurança. Sexo antes do casamento traz problemas, traz culpa, traz dificuldades. Daqui a pouco, se há uma gravidez indesejada e aí o rapaz não quer assumir, a moça vai tentar abortar muitas vezes, o que também é errado, ou não vai ter condição de criar o filho
porque vai trazer agora isso para os pais criar e os avós é que vão ficar com o encargo dessa criança, ou seja, muitos problemas são ocasionados aí. Se nós fazemos aquilo que é dentro da perspectiva de Deus, não há culpa, não há nenhuma dificuldade. Se vierem filhos, são bênçãos do Senhor e serão criados por uma família equilibrada dentro do padrão divino. Deus é tão amoroso que criou o padrão certo, o lugar certo e a forma certa de que tudo isso possa ser praticado segundo a perspectiva de Deus. Faça isso e você será muito bem sucedido. Deus abençoe a todos. Até a próxima aula.